aí, papos, mames e futuros, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sou Apoimê, o seu canal de adoção. Você sabe que nesse mês nós estamos tratando sobre o que é adoção, tratando algumas questões específicas, algumas peculiaridades da adoção. E no vídeo de hoje, como você já viu aqui no título, nós vamos falar sobre destituição do poder familiar. Você sabe o que é isso? Esse é um dos assuntos mais delicados da adoção, porém um dos menos compreendidos. E é essencial que você consiga entender de que se trata, para que no teu coração e na tua mente fique bem claro que adotar não é escolher uma criança e levar para casa. Toda criança já nasce com uma família de origem, isso você sabe. Um homem, uma mulher geraram uma criança, se tornou de repente um adolescente e está aí abrigado. Mas vamos lá, toda criança nasce com uma família de origem, isso você sabe, um homem, uma mulher geraram essa criança. E o Estado, a família, nós como comunidade temos o dever de proteger essa criança, de garantir a ela os seus direitos, de garantir a ela a proteção e a convivência. No entanto, quando a família e nós como comunidade, como sociedade, falhamos nisso, o Estado precisa intervir. E uma das grandes funções do Estado é tentar preservar esse vínculo. Qual o vínculo? O vínculo com a família de origem, com a família biológica. A adoção só acontece quando são esgotadas as possibilidades de essa família de origem continuar cuidando, se responsabilizando por essa criança ou esse adolescente. A adoção no Brasil é recurso último. Então acontece dessa forma, a criança nasce daquela união, daquele homem e daquela mulher, e a partir do seu nascimento ela pertence àquelas duas pessoas. Aquele pai, aquela mãe possuem poderes, deveres e direitos a respeito daquela criança. Isso é o poder familiar. Por isso que você aí na sua casa, que tem os seus filhos, você tem os deveres de cuidar dos seus filhos e também tem os direitos a respeito deles. Quando algo nessa família não vai bem, é dever do Estado a intervenção, para que esse vínculo não seja quebrado. O Estado não tem por interesse que essa criança seja abrigada, que ela seja acolhida em uma instituição. E talvez na sua mente, de uma pessoa normal, de uma vivência saudável, você venha me dizer, tá, mas se essa criança está sofrendo, então é melhor que ela seja retirada logo e vá para uma família saudável. Mas não é bem assim. Quando nós falamos do cérebro, das emoções, de todo o desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente, o melhor, o mais adequado seria que ela permanecesse com a família de origem. Porque essa separação dos seus pais causa um trauma gigantesco. E no Brasil, mesmo que a família esteja em uma situação de extrema pobreza, o Estado não tem o direito de retirar essa criança. Que fique bem claro, as crianças e os adolescentes que hoje estão disponíveis para adoção não foram retirados de seus pais por questões de pobreza, questões de miséria, por falta de recurso. A falta de recursos materiais não justifica por si só a perda do poder familiar. Nesse caso, o ECA prevê que famílias em situações de pobreza sejam obrigatoriamente inseridas em programas de assistência social para possibilitar melhoria de vida. Quando uma família demonstra que não tem condições de cumprir as suas responsabilidades para aquele filho, o Estado intervém, então essa criança e esse adolescente eles são acolhidos e durante o tempo em que eles estão sendo acolhidos, estão sendo cuidados por uma instituição, por uma casa-lar, por um SAICA, ao mesmo tempo, os familiares estão inseridos em programas de assistência social para que haja melhoria de vida, para que haja mudanças e eles então possam recuperar os seus filhos. Mas uma vez que essa família não consegue se reestruturar ou então por algum motivo decide que não quer mais cuidar daqueles filhos, nesse momento se dá a destituição do poder familiar, sempre visando
o melhor para a criança e para o adolescente. Mas essa destituição do poder familiar, essa perda de poder sobre os filhos, de poderes e direitos, ela só acontece depois de inúmeras tentativas. Não é de um dia para o outro, criança é retirada e imediatamente a família perdeu o poder. Tanto os filhos quanto os pais participam de programas, recebem acompanhamento psicológico e acompanhamento também por órgãos de proteção, para que seja dada a reintegração daquela criança, daquele adolescente, à sua família de origem. Por mais que você não concorde, ou então que você entenda que aquela família não é nada propícia para convívio, para crescimento daquela criança ou daquele adolescente, resgatar aquela família de origem e manter os filhos outra vez ali é o melhor para todo mundo. Quanto menos deslaços, quanto menos quebra de vínculos, melhor para o crescimento dessa criança ou desse adolescente. Então, quando são esgotadas as possibilidades e enfim acontece a destituição do poder familiar, a partir daquele momento, a criança e o adolescente elas são pertencentes ao Estado. Elas não estão mais debaixo da autoridade daquele pai, daquela mãe, de sua família de origem. A família de origem perde completamente o poder sobre aquela criança. E a partir de agora, é dever do Estado encaminhá-la para uma família substituta, para um lugar onde ela tenha o convívio social, comunitário, familiar, saudável. A ideia aqui não é punir os pais, a ideia é proteger os filhos, proteger contra todo tipo de negligência, de violência. São questões graves que acontecem de maneira contínua, que colocam em risco a vida desse ser. Então, depois de dada essa destituição do poder familiar, essa quebra nesse vínculo legal, a partir desse momento, a criança está então disponível para adoção, entendeu? E para que o processo de adoção ocorra todo de maneira legal, ele precisa acontecer dentro do SNA, que nós falamos também em vídeos anteriores aqui sobre o mesmo assunto. Eu vou ler aqui para você o artigo 19 do ECA. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Esse tempo até que a criança ou adolescente sejam inseridos novamente à sua família de origem, ou então que se dê a destituição do poder familiar, é um período doloroso para ambas as partes. É necessário que ele aconteça para que esses pais não sejam privados de terem seus filhos e esses filhos não sejam privados de terem seus pais. O Estado precisa assegurar que essa família tenha chances de se reestruturar. Já fica a dica para você que está iniciando o processo de adoção. Quando receber a tão sonhada ligação, uma pergunta que pode ser feita é: se essa criança ou esse adolescente, se os seus filhos já foram destituídos do poder familiar. Hoje em dia, alguns juízes, para acelerar o processo, entendendo que aquela criança, aquele adolescente praticamente não tem mais chances de voltarem para a família de origem, eles já começam a liberar a busca por uma família por adoção, para que aquela criança, aquele adolescente não envelheça, não cresça, não passe ainda mais tempo e as chances diminuam de ter uma família. Mas aí fica claro pra gente, a nossa história de adoção só começa quando a história de uma família termina. Quando o Estado reconhece que não há mais chances de restaurar aquele vínculo, então ele decide oferecer àquele filho uma nova chance de pertencimento. Destituição é sobre perder, mas também é sobre recomeçar. Se esse vídeo te ajudou a compreender algo, encaminhe para alguém, curta, compartilhe e também comente aqui o que mais te chamou a atenção, aquilo que você não sabia e também aquilo que você sabe que possa agregar aos futuros papais e mamães. Um beijo e até o próximo vídeo.